A igreja presta atenção na criação do céu do Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai, está aqui, meu Pai, o teu servo, meu Pai, para ser um instrumento, meu Pai, nas tuas mãos, para que ele venha, meu Pai, se desprender de si mesmo e se colocar à disposição, meu Pai, da tua vontade. Que ele venha, meu Pai, transmitir a tua mensagem, que ele não venha reter nenhuma palavra que o Senhor ordenar, meu Pai, para que ele venha proclamar para a sua igreja, porque aquilo que o Senhor envia é aquilo que necessitamos ouvir, meu Pai. Então, meu Pai, vai sustentando ele, meu Pai, vai colocando, meu Pai, uma brasa viva, meu Pai, em sua boca, meu Pai, que ele venha ser surpreendido, meu Pai, nesta noite, meu Pai, porque é assim que o Senhor faz, ó Pai. Nós não planejamos controlar o Senhor, mas quando nos deixamos ser controlados por Ti, meu Pai, somos verdadeiramente surpreendidos, ó Pai. E aquilo que sai da nossa boca, nem imaginamos, meu Pai, o que vamos falar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, meu Pai, usa Teu servo. Coloca, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que é para a igreja, meu Pai, sair daqui verdadeiramente, meu Pai, regozijada. Usa Teu servo, meu Pai, poderosamente, é o que eu te peço. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, a igreja diz. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, ao pastor Mário, a evangelista Adriana, por me dar essa oportunidade de pregar a palavra do Senhor. A oportunidade de pregar a palavra do Senhor, irmão, é única e é algo grandioso para o servo. Quando o servo tem a oportunidade de pregar, o servo se regozija. Irmãos, eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus em Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Marcos 5, versículo 18 ao 20. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, irmãos, saber um pouco para que nós fomos chamados. Para que o Senhor nos chamou. Hoje nós vamos entender um pouco. Que o Espírito Santo nos conduza ao entendimento da sua palavra. Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao 20. E entrando ele no barco, suplicou-lhe, porque fora possuído pelo demônio, que pudesse estar com ele. Todavia, Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esta passagem aqui nos mostra o término de uma trajetória de um homem que um dia, irmãos, estava possuído por muitos demônios. Aquele homem, irmão, não tinha mais vida. Para muitas pessoas, aquele homem não tinha mais jeito. Era rejeitado, ninguém poderia chegar perto dele. Marcos relata que este homem era preso, mas ele quebrava as cadeias, ele quebrava as correntes, nada segurava este homem. A palavra de Deus diz, Marcos falando que este homem, irmãos, morava no sepulcro, habitava o cemitério, e ali ninguém poderia passar naquele lugar. Este homem uivava como um louco, e para muitas pessoas não tinha mais jeito com este homem. Mas, irmãos, nós temos que ter a consciência que existe um homem que para ele nada é impossível. Existe um homem, irmãos, que para ele nada pode ficar na frente dele.
Irmãos, e este homem está aqui hoje, irmãos. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, quando este homem teve um encontro com Cristo, este homem que estava possuído com uma legião de demônios, muitos demônios habitavam nele, este homem cai de joelhos. E a palavra diz que os demônios adoram o Senhor e reconhecem o Senhor como um Filho de Deus. Imagine, irmãos, uma entidade, um espírito maligno reconhece o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você olha para o mundo hoje, quantas pessoas não reconhecem o Senhor? Quantas pessoas não querem nem saber quem é? E uma entidade que só faz o mal, só traz o mal, reconhece quem é o Senhor. E a palavra confirma que ele cai de joelhos e adora. E ali o Senhor diz: quem é? Qual é o seu nome? E ele ali, irmãos, ele disse: meu nome é Legião, porque eu sou muitos. E nós vemos, irmãos, que pela história, uma legião romana tinha cerca de 5.000 a 6.000 homens. Imagine, irmãos, um homem que tinha 5.000 a 6.000 demônios, um homem. Imagine como aquele homem estava. Mas quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo chega, irmãos, nada suporta. Nada pode suportar o Senhor. Até os demônios adoram, irmãos. Agora, irmãos, esse não é o foco que eu quero trazer hoje. Eu quero trazer aqui, irmãos, após o Senhor expulsar aqueles demônios, este homem volta à consciência normal, de um homem normal. A palavra diz que quando aqueles homens daquela cidade de Gadara vêm ao encontro de Cristo, sucedido a mandada de porcos cair ao abismo, aquela cidade vem ver o que foi que aconteceu. A palavra diz que os homens viram aquele homem vestido, sentado aos pés do Senhor, normal. E aquelas pessoas ficam abismadas de ver a situação daquele homem e agora como ele está. Irmãos, e aquele homem, ao ver o Senhor ir embora, ele pede ao Senhor para estar com ele, para segui-lo, para estar junto com ele. Mas o Senhor dá uma ordem a ele. O Senhor dá uma ordem, irmãos. Não quero que você venha comigo, mas eu quero que você volte à sua casa, volte ao convívio dos seus amigos e anuncie o que eu fiz à tua vida, o que a misericórdia de Deus na tua vida. E a palavra diz, irmãos, que ele vai até Decápolis e começa a pregar a palavra. A palavra é Cristo, irmãos. Ele é o verbo que se fez carne. E este homem chega à cidade dele, irmãos, e começa a testemunhar do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo fez na vida dele. E a palavra diz que muitos se maravilham por ver a situação daquele homem e ver como ele estava agora. Irmãos, por esta passagem nós temos entendimento por que o Senhor nos chamou, para que ele foi até a nossa vida e nos resgatou. Irmãos, temos trabalho aqui nesta terra, irmãos. Nós não fomos chamados para ganhar riquezas desta vida, para buscar coisas aqui desta terra. Devemos lembrar, irmãos, que as nossas raízes foram tiradas da terra. Estamos soltos agora. Agora, irmãos, servimos a um Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele, irmãos, só a Ele devemos servir. Devemos fazer o que esse homem fez, irmãos. Foi até a cidade dele e pregou o Evangelho. Imagine quantos testemunhos aquele homem apresentou diante daquele povo. Imagine as pessoas se maravilhando devido àquela situação daquele homem e vendo o estado daquele homem agora. Imagine, irmãos, o quanto este homem foi importante para pregar a palavra, irmãos. E hoje, irmãos, nossa vida, eu, vocês, todos nós, o que devemos fazer hoje? Pois um dia, irmãos, nós estávamos nessa situação, longe de Deus, longe de
Deus, éramos inimigos. A espada de Deus estava sobre nós. A condenação era um passo iminente. Mas o Senhor veio à nossa vida e nos resgatou, irmãos. Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê seja salvo, irmão. Seja salvo. Salvo por Cristo. E hoje, irmãos, uma vez salvo por Cristo, devemos falar do que Ele fez em nossa vida. Devemos dizer, devemos expressar por todos os lugares que nós passamos, irmãos. Se você está em seu trabalho, peça a Deus uma oportunidade para você falar do amor de Cristo. Se você está na escola, fale com Deus: Senhor, dê-me a oportunidade de pregar a tua palavra, de testemunhar quem eu sou agora. Pois eu creio que aqui há pessoas que tinham uma vida errada e hoje está em Cristo. E tem muito para falar. E tem muito para falar. Tem um testemunho para dizer. E agora, irmãos, com esta consciência que Cristo nos deu, através do Espírito Santo de Deus, nós temos poder e autoridade para pregar a palavra. O Senhor Jesus, naquele momento ali, envia os seus discípulos e diz: ó, ide pregar o Evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Irmãos, nós que encontramos a Cristo, que estamos em Cristo, somos discípulos dele. Vivemos para ele, irmãos. Fazemos a vontade dele. Somos seguidores de Cristo. E esta fala que Cristo diz a seus discípulos: ide pregai o Evangelho, ide curai os enfermos, ide expulsar os demônios. Isso recai sobre nós, irmãos. Recai em nossa vida, irmãos. Temos o dever de pregar a palavra, irmãos. Não é por força nem violência, mas no momento certo o Senhor irá lhe impulsionar a pregar a palavra, irmãos. A pregar a palavra da salvação, irmãos. Este homem estava preso, cativo, irmãos, sem nenhuma esperança de ter uma vida, sem nenhuma esperança de ter uma família. Nada, irmãos, tudo estava acabado para ele. Mas quando a salvação chegou, irmãos, este homem foi liberto, irmãos. Ele foi liberto daquilo que compreendia, aquilo que deixava ele morto. Foi liberto. O Senhor me livrou, o Senhor libertou. E agora, irmãos, este homem foi com alegria à cidade dele, pregou o Evangelho, falou da palavra, irmãos, a salvação, irmãos. Irmãos, nós temos que ter a consciência que somos instrumentos de Deus aqui nesta terra. Até o último dia da nossa vida devemos pregar a palavra, irmãos, pois você foi chamado para isso, pregar o Evangelho. Irmãos, prega o Evangelho, irmãos. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei o que fazer. Fala o que Jesus fez na tua vida. Fala, abre a boca, fala. Eu era perdido, mas fui achado. Eu era perdido, mas o Senhor me achou. Abre a boca e fala, irmãos, porque a palavra o Senhor irá colocar em tua boca, irmãos. Todo aquele, irmãos, que conheceu a Cristo, todo aquele que está em Cristo, irmãos, tem algo nele, tem algo que não é mais a mesma coisa. Você agora, como Paulo diz: vós não sabeis que agora vocês são templo do Espírito Santo de Deus? Vós não sabeis que agora habita em vós o Espírito Santo de Deus? Irmãos, o Espírito Santo é o próprio Deus, habita em vós. Você não pode dizer que você não pode, eu não sei. Não, irmãos. O apóstolo João capítulo 14, versículo 16 e 17, João vem nos dizer aqui, irmãos, que o Senhor Jesus vem nos dizer,
e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós, irmãos. O poder, irmãos, o poder que aqueles discípulos estavam ali no cenáculo ali, ó, e o Senhor disse: vai para Jerusalém e espera descer o poder do céu. E o poder naquele momento desce, irmãos, sobre aqueles homens. E a palavra confirma que Pedro sai. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas foram convertidas, irmãos. Este poder está em vós, irmãos. Boa essa palavra. Se você entregou a sua vida ao Senhor e vive para o Senhor, e testifique em tua vida que tu é um novo homem, uma nova mulher, o Espírito Santo habita em vós. E esse Espírito Santo, irmãos, irá lhe conduzir à verdade. E onde está a verdade, irmãos? Será que este mundo tem verdade para nos dar? Você pode dizer que este mundo há verdade? Não há verdade, irmãos. A verdade está na palavra de Deus, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, irmãos. Irmãos, o salmista ali quer dar um exemplo de que a palavra de Deus é como uma luz. Uma luz nós podemos representar como uma tocha. Naquela época não existia luz como hoje. As pessoas usavam uma tocha, um candeeiro. Então, para você se locomover, você tinha que acender uma tocha, acender um candeeiro, para você saber por onde iria caminhar. E a palavra diz que a palavra de Deus é como uma tocha, é como um candeeiro, irmãos, que ilumina os seus passos, irmãos. Ilumina, que você enxerga para onde você está indo. Então, todo aquele, irmãos, que depositou a sua vida na palavra de Deus, tem a iluminação do Espírito. Tem a iluminação do Espírito e sabe por onde caminhar, irmãos. Sabe por onde caminhar e o que fazer, porque a palavra de Deus nos conduz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará a lembrança de todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Amém. O Espírito Santo de Deus, irmãos, irá te lembrar de tudo que você aprendeu, de todos os testemunhos que a palavra trouxe em sua vida. Como é que você pode dizer, irmãos, que não consegue pregar a palavra? Como é que você pode dizer que a sua vida não tem que ser um espelho que reflete a Cristo, se você tem um poder em você? O poder que te leva, que te impulsiona a pregar o reino de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, que nós possamos ter uma consciência em se colocar na nossa posição, na posição que Deus nos colocou. Porque a palavra de Deus fala, irmão, no próprio Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, irmãos, se você está em Cristo, porque é permissão do Pai, não foi homem, não foi religião, foi o Pai que lhe trouxe e lhe fez encontrar a Cristo. Veja que maravilha, irmãos. Olhe para trás e veja o que você era. Veja e lembre o que você era e agora que Cristo fez na sua vida. Estávamos perdidos, longe de Deus, mas pelo amor, o amor de Deus, que é grande, é grandioso, nos trouxe a verdade. E a verdade só é a sua palavra. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, João capítulo 4, versículo 28 ao 30, ali fala da mulher samaritana. Ali, irmãos, quando aquela mulher teve o entendimento levado pelo Espírito Santo, a mente dela se abriu e ela entendeu quem estava falando com ela.
aquela mulher correu à cidade e foi anunciar: o Mestre está entre nós, e trouxe aquele povo para adorar o Senhor. Aleluia. O que foi que aquela mulher fez? Quando o Espírito Santo testifica com ela, ela foi e anunciou o Evangelho. Aleluia. Anunciou a palavra. E aquelas pessoas vieram e adoraram ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Atos capítulo 9, versículo 17 ao 22, ele fala do apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja. Ele matava, torturava, prendia. Mas chegou um momento, irmãos, que ele teve um encontro com Cristo. Aleluia. E este encontro, irmãos, quebra qualquer barreira. Verdade. Este encontro quebra todas as suas defesas. Amém. Não tem como você resistir. E aquele homem é submetido ao encontro com Cristo. E aquele homem cai de joelho e diz: Senhor, o que quer que eu faça? Aleluia. Glória a Deus. Você vê, não tem valente diante do Senhor. Verdade. Ele é o mais valente, irmão. Glória a Deus. E aquele homem cai de joelho: Senhor, o que é que eu faço? O que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Aquele homem fica 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, com os olhos fechados, sem enxergar. E Deus dá ordem ao seu servo Ananias: vá lá e ore por ele, que as escamas dos olhos vai cair. E quando as escamas dos olhos caem, pela oração de Ananias, aquele homem é renovado, irmãos. Aleluia. Aquele homem começa a enxergar a verdade. E a palavra diz que ele se alimenta e se batiza. A vida dele está em Cristo e ele se batiza. E logo este homem estava na sinagoga pregando a palavra. Glórias. E aqueles homens se admiravam de ver um perseguidor da igreja agora pregando o que eles pregavam. Eita Deus. Aquelas pessoas ficavam admirados. Não é esse o nome do perseguidor da igreja? E ele agora anuncia a Cristo? Aleluia. Irmãos, quando o Senhor vem, irmãos, transforma o homem. Verdade, Jesus. Há uma transformação, irmãos. Glória a Deus. E não é deste mundo, irmãos. Não é deste mundo. É algo sobrenatural, irmãos. É algo que transforma a sua mente. Quando aquele que gostava de roubar não rouba mais. Verdade. Aquele que mentia não mente mais, porque isto agora transformou a vida dele, e ele não consegue mais fazer aquilo, irmãos. O pecado começa a ser uma coisa ruim aos olhos dele. Ele não se aceita mais estar no pecado, irmãos, porque agora ele é templo do Espírito de Deus, irmãos. E agora, sendo o templo do Espírito de Deus, eu anuncio a palavra que me salvou, a palavra que me trouxe iluminação, irmãos, a tocha que ilumina o meu caminho para a trajetória da minha vida, irmãos. Tudo que eu tenho agora, eu tenho que estar baseado na palavra. Todas as minhas decisões é pela palavra, irmãos. Não tenho mais decisão por mim mesmo, porque agora eu tenho um dono e eu sirvo a ele. E eu tenho que ter obediência ao meu dono, irmãos. E assim agora eu caminho como ele quer. Eu caminho agora como ele quer. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, muitos que estão diante de nós, ao nosso redor, estão mortos. Estão mortos, irmãos. É com tristeza que eu falo É isso. verdade, Jesus. Muitos que estão em nossa casa estão mortos. Anda, come, bebe, mas é a carne. É carne. Mas o espírito está morto, condenado à condenação eterna, irmãos. E você é canal de Deus na sua casa para pregar a palavra da salvação. Você é canal de Deus para fazer como a mulher samaritana fez. Foi e pregou a palavra, anunciou que a verdade estava entre eles. Você agora vai fazer como Paulo fez, anunciou a palavra do Senhor, a salvação para os perdidos, irmãos. Devemos ter essa consciência, irmãos. Devemos analisar a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo para Cristo?
Ele me salvou, Ele me tirou de um imenso abismo. E agora, o que é que eu estou fazendo? Minha vida fala dele, a minha vida anuncia o Evangelho, a minha vida é um espelho que reflete Cristo diante dos perdidos, pois o que nós vemos neste mundo é tudo longe da palavra. A televisão, o rádio, as coisas que você vê nesta terra, tudo anuncia coisas que é longe das coisas de Deus. E daí em diante vai ficar pior. Vai ficar pior. E agora eu te digo, e você que agora tem o Espírito Santo de Deus, o que é que você está fazendo? Será que você está usando a sua vida para coisas que não é a vontade do Senhor? Será que agora você se colocou na igreja de Cristo para se beneficiar? Para buscar coisas para você? Para saciar a sua carne? Ou você é um homem ou uma mulher que anda no Espírito, que fala do Evangelho? Irmãos, todos nós seremos cobrados. A palavra de Deus diz que todos estarão diante do trono de Deus. Meu Deus, aleluia. E naquele momento o Senhor vai te dizer: eu te dei o dom, eu te mostrei o caminho. O que foi que você fez? Eu te dei talentos, você multiplicou esses talentos? Irmãos, ser crente não é brincadeira não, irmão. Ser cristão é algo sério, irmãos. Nós estamos lidando com pessoas que estão caminhando para o mundo dos mortos, para o Hades, para o Sheol. Irmãos, e você está ali sem fazer nada? A palavra de Deus diz em Mateus Tiago capítulo 1, versículo 5: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos os homens, dá liberadamente e sem acepção, se lhe há dada. O que é que nós temos que buscar? Força, sabedoria, vigor para pregar a palavra. É neste mundo? É entre os homens? Não, irmãos. É em Deus. É nas coisas do céu, irmãos. É lá em cima. Olhai para o céu, irmãos. Olhai para cima. Onde está o trono de Deus, irmãos? É de lá que vai vir a sabedoria para lhe conduzir a ser um pregador da palavra. Dentro da tua casa, no meio dos teus amigos, no teu trabalho. É lá que tu vai pregar, irmãos. E que tu seja um canal de Deus para almas conhecer a verdade. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, se lhe há dada. Deus não vê preto, não vê branco, não vê amarelo, não vê azul, baixo, grande, gordo, magro, não. Quem se achegar diante dele e pedir, ele dará, irmãos. Ele dará, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Louvado seja o nome do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-vos-á. Aleluia. Glória a Deus. O que é que nós temos que buscar? A palavra de Deus diz: pedir e dar-se-vos-á. Bater e encontrareis. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, temos um lugar, irmãos, para buscar a palavra de Deus. Temos um lugar, irmãos, para nos colocar, para ser instrumento de Deus, irmãos. O próprio Senhor Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e Ele irá te recompensar. Irmãos, é só a gente buscar o Senhor.
como este homem que estava endemoniado, como nos confirma uma legião romana de 6 a 5 mil homens. Imagina a situação deste homem: 6 a 5 mil demônios de um homem só. Aquele homem não suportava, a palavra diz que ele se cortava com pedras, morava no sepulcro, não tinha habitação com ninguém, era preso, ele quebrava as cadeias, as correntes não seguravam este homem. Uma situação que a nossos olhos não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Fazer mais o quê? Interna, bota no hospício. Mas para o Senhor, irmãos, nada é impossível. Para o Deus que você serve, nada é impossível. Devemos ter essa convicção: nada é impossível. Você serve um Deus, e este Deus é poderoso, irmãos. Este Deus é poderoso. Quem ficará diante do Senhor, irmão? Quem ficará de pé diante do Senhor? Irmãos, o mundo às vezes quer colocar medo na gente, quer nos deixar para baixo, nos tirar a intenção de pregar a palavra. Tudo isso aí, irmãos, está se achegando. Você vê em outros países o que está acontecendo aí. Hoje eu estava vendo um relato de um pastor que estava falando que se um homossexual entrar em uma igreja e ali ele se converter ao evangelho e deixar o pecado dele, o pastor daquela igreja vai ser preso. Isso é no Canadá. O pastor será preso porque induziu aquela pessoa a conhecer a verdade. Imagina, isso é no Canadá, uma cidade de primeiro mundo, não se compara nem com o Brasil. Imagina como já está a situação. Então, irmãos, se você não entregou a sua vida ao Senhor e colocar a sua vida no Senhor, para nada deste mundo te tirar o teu foco. Se você anda assim, focalizado no Senhor, a sua vida está nele, é só nele, é para ele que eu vivo. Vivi muito tempo errado, correndo atrás de coisas que não agradavam a Deus, mas no momento que Deus abriu a minha mente, eu tive um novo nascimento. A minha mente sofreu uma metanoia e agora a minha vida é para Cristo. Se você anda desta forma, irmãos, pregue a palavra, fale do amor de Cristo, irmãos, para aqueles que estão ao seu lado. A palavra de Deus diz que Ezequiel foi colocado em um vale de ossos secos. Aqueles ossos estavam sequíssimos, não tinha mais vida, não tinha mais nada, acabou tudo. Aquele vale de ossos secos mostrava o povo de Israel, como o povo de Israel estava naquele momento, longe de Deus, adorando outros deuses, buscando outras coisas. E ali Deus leva Ezequiel para ver, está naquele vale, para Ezequiel ver a situação do povo que estava daquele jeito. E ali Deus diz a Ezequiel: tem como esses ossos reviver? E aquele homem se diminuiu, disse: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Senhor, eu não sei, mas tu sabes. E ali, irmão, você repara que Deus dá o poder a Ezequiel, profetiza o homem, profetiza sobre esses ossos. E quando ele profetiza, irmãos, há um reboliço naquele lugar. E aqueles ossos começam a se juntar com o outro, começou a sair cartilagem, e aqueles ossos criam carne, voltam a estar preenchidos de carne. E ali, irmãos, Deus torna a falar com eles: Ezequiel, pode-se essas pessoas viver? E ele novamente diz: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Ezequiel profetiza o fôlego de vida. E ali Ezequiel profetiza e o fôlego da vida chega àqueles corpos. E aqueles corpos vivem novamente. Estão vivos. Irmãos, da mesma forma, hoje nós estamos no vale de ossos secos. No nosso meio, irmãos, há muitas pessoas que não conhecem a Cristo. Às vezes é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, alguns parentes, amigos. Muitas pessoas não conhecem a Cristo, não sabem quem é o Senhor, e seguem a outros deuses, e
se seguem outras religiões, que não vão, irmãos, não vão levar para a glória. Essas pessoas não vão ter o privilégio de adentrar os portões celestiais. Quem sabe não vão ter. Então, irmãos, nós estamos nesse vale, estamos ali só observando aqueles ossos secos, mas nós, irmãos, devemos fazer como Ezequiel fez. Senhor, eu não sei, Senhor, mas tu sabes. A tua mãe vai vir para Cristo, o teu pai, o teu irmão, eu não sei, Senhor, mas tu sabes. Tu sabes, Senhor, tu sabes. Tu sabes se eles serão salvos. Irmãos, pela tua oração, pelo teu derramar diante do Senhor, a salvação pode chegar a esses irmãos. A salvação pode chegar à sua casa. E você bradar como Josué bradou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, não deixa essas palavras sair da tua boca, não, irmão. Deixa na tua boca essas palavras: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Porque, irmãos, esse poder não vem de você, mas vem do Deus que você serve. O Deus que você dobra seu joelho e clama, irmãos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, irmãos. A nossa batalha é batalha espiritual. Lembra quando Eliseu estava ali, irmãos, cercado pelos sírios? E ali um servo dele sai pela manhã e se depara com aquele exército. Meu Deus, o que nós vamos fazer agora, Senhor? Estamos perdidos. E Eliseu estava tranquilo. E Eliseu ora: Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos para ver o que eu vejo, para ele ver o que eu vejo. Abre os olhos dele. Naquele momento que aquele homem de Deus ora, os olhos daquele moço é aberto. E ele contempla cavalos e carruagens de fogo que cercavam Eliseu, irmãos. É nesse vigor, é nessa força que nós temos que estar, irmãos. No Espírito. Como Ezequiel, o Senhor abre os olhos dele para ele contemplar. Elias, como Eliseu, Senhor, abre os olhos dele para ele contemplar o que eu vejo. Aleluia! Irmãos, só depende de cada um de nós. É verdade. Só depende de cada um de nós, irmãos. Você se colocar diante de Deus e clamar pelos seus. Clamar pelos aqueles que estão perdidos. Aqueles que talvez não acharão oportunidade, irmãos, de contemplar a glória de Deus. Talvez, mas esse quadro pode mudar. Se você se colocar como servo. Se você se colocar como servo e clamar a teu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar pregando a palavra dele, de falar da verdade que é a sua palavra. Eu quero agradecer ao pastor Mário, a evangelista Adriana. Quero agradecer aos irmãos por estar aqui ouvindo. Amém. As palavras que o Senhor colocou em minha boca. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe este lugar, irmãos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Louvado seja